Ai, Karnal, desculpa, eu cheguei atrasada, mas tava um trânsito hoje. Não tava trânsito da sua casa pra Eu cá? me teletransportei, eu nunca pego o trânsito. Como que você conseguiu chegar na hora? São Paulo tem trânsito todos os dias, eu faço minha vida levar em conta que isto é fixo e não é uma variável. Por isso que eu sou super responsável e chego na hora sempre. As pessoas buscam jeitos de desviar da responsabilidade sobre as coisas. Acho que dá pra falar de saber lidar com feedback. Hoje nós estamos retirando muito o esfíncter da reta. Como que eu lido com... Não é gostoso receber um feedback. Cuidado de si do Foucault, porque especificamente ele busca em Epicuro esse conceito. O celular me deixa ansioso. Desliga. Faltaria um cafezinho, Ué, por que você não pede? porque o sistema me impede. Por quê? Porque o trânsito tá terrível. Ah, essa pessoa que eu sigo faz eu me sentir mal. Aperta o botão. Para de seguir o Platitude, você não gosta? Para. Eu sou sempre o último a saber. É assim Por culpa mesmo. sua? Não, Você do quer trânsito. atribuir essa... Foi do trânsito. A culpa é do trânsito. Mas você tá querendo dizer que a responsabilidade por eu ter chegado atrasada hoje é minha, mesmo que tivesse muito trânsito aqui em São Não, Paulo? porque você é uma amiga e uma sócia muito leal, então é culpa do trânsito mesmo. Será que o pessoal já entendeu qual é o tema do nosso episódio hoje? Pontualidade da Gabriela ou Autorresponsabilidade e... capacidade de cuidado de si. Muito bem, estamos começando mais um Platitudes com Leandro Carnal. E Gabriela Prioli. Eu realmente cheguei atrasada. Foi um dia difícil, tá? Eu tive que, olha só, eu precisei refazer um conteúdo de trabalho que a marca não aprovou por desatenção de uma pessoa que trabalha na minha equipe. Aí, as coisas não estavam organizadas para eu trazer para cá como deveriam estar organizadas por desatenção de uma outra pessoa que trabalha comigo. E aí, eu acabei saindo de casa um pouco atrasada e o trânsito estava realmente ruim e eu acabei atrasando por conta disso. 3 coisas que aconteceram e eu tô aqui atribuindo responsabilidade para 3 variáveis que não me implicam para tentar fazer o quê? Tirar o meu da reta? Ou eu tenho razão em dizer que o meu dia e a minha capacidade de pontualidade foram prejudicadas por erros de terceiros? Difícil, Há hein? alguns anos eu trabalhava para um banqueiro, eu era curador de história do banco. E uma hora ele disse assim, mas todas as pessoas dessa equipe são incompetentes. E eu disse, e foram contratadas por quem? E curiosamente continuei com o emprego. Qual é o nosso grau de autonomia diante das coisas? Qual é o nosso grau de liberdade? Essa é uma pergunta filosófica, num campo um pouquinho distante deste, mas complementar. Quando a gente fala de cuidado de si, que vai conduzir à responsabilidade, essa ideia saindo de Epicteto fez Foucault escrever na Hermenêutica do Sujeito que o cuidado de si é uma característica clássica, é um dom privilégio, ele escreve, eu gosto muito dessa ideia, porque eu sou o principal responsável, só que essa leitura pode conduzir a a certa ideia neoliberal de meritocracia. Eu não sou inteiramente livre sobre qualquer coisa. Mas o meu grau de responsabilidade é maior. O que nós vamos discutir hoje, sendo um cuidado de si Foucaultiano ou em um outro campo, autorresponsabilidade, é, afinal, como trazer meu esfíncter para a reta. Como ser responsável, porque, de fato, o trânsito não é uma variável em São Paulo. Sim. Ele não oscila. Ele vai de muito ruim para ruim. Eu tenho que trabalhar com essa ideia. Se há alguém na minha equipe que não rendeu, como eu posso fazer um treinamento novo ou como eu posso contratar outra pessoa? Mas é óbvio que eu não sou livre para todas as coisas. Mas daquilo que eu sou livre, como eu poderia, em um mundo que a gente explica que foi o Estado, foi a sociedade, foi meu pai e minha mãe, foi o trânsito de São Paulo, foi a dificuldade da minha formação, não tive bons professores no ensino médio, minha faculdade foi fraca e assim por diante, como eu posso parar de explicar tudo pelo que é externo? Esse é um grande desafio. De novo, não somos deuses e não somos onipotentes, nem tudo depende da gente. Mas do que depende de nós? O que você acha? Você sabe, Karnal, que eu vou trazer de novo o exemplo de hoje do trânsito. Eu já sabia ontem que eu teria que fazer esse conteúdo extra, que de fato foi um erro ali da equipe.
E depois eu vou voltar nessa história de erro da equipe para a gente falar sobre como lidar com feedback, que eu acho que pode ser um tema legal para a gente explorar aqui também. Mas eu já sabia desde ontem, então o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter antecipado o meu horário de acordar, eu poderia ter saído de casa mais cedo, porque eu já vim para cá outras vezes, como você sabe. Aliás, na vez passada eu também cheguei atrasada. Desculpa, carnal e galera. Então, a responsabilidade pelo atraso, embora estivesse trânsito, embora eu de fato tenha que ter refeito um conteúdo, posso colocar vários emboras aqui, ela é minha. Então, uma parte dela é minha. E eu acho isso muito importante, porque é o que você falou. Talvez a gente esteja num pêndulo que é um pêndulo positivo, e eu acho que é natural que aconteça, que de um discurso que colocava toda a responsabilidade sobre todas as coisas no nosso colo, ele vai para um outro lado meio perigoso, que é nada é minha responsabilidade, tudo é responsabilidade de um fator externo a mim. E aí fica muito complicado, porque a gente pode achar que é uma ótima alternativa dizer que tudo está fora do nosso alcance, porque parece que libera a gente de um peso. Mas ao mesmo tempo que esse discurso de culpar todas as coisas e todas as pessoas que não são eu, pelo que nos acontece, pode nos liberar desse peso da culpa e da responsabilidade, ele também retira das nossas mãos todo o poder de agência. Se nada daquilo que me acontece pode ser alterado pelo meu esforço, pela minha dedicação, pelo meu comprometimento, então eu não tenho mais nada nas minhas mãos. Eu não tenho nenhum poder de interferir no meu destino. E aí aqui a ideia de destino estaria, enfim, presente, né? Existe um debate sobre se a maldade, a bondade ou o caráter neutro do ser humano pré-existem a seu nascimento. Existe um debate que a gente chama de nature versus nurture, ou seja, o berço ou a origem, a criação, que você traz genética versus educação, qualquer coisa do gênero. Mas a questão que eu vou trazer do seu caso, porque esse é um dos nossos objetivos, refletir sobre questões concretas de forma mais crítica. Eu sou uma pessoa que tem um enorme poder sobre o meu sono. Eu posso acordar às 3 da manhã, se for necessário. Eu saio da cama bem gosto de acordar às 4, mas não há problema acordar às 3. Já tive voos internacionais no meio da noite. Eu já peguei voos do Nordeste para São Paulo, que saem às 2h30 da manhã de João Pessoa. Logo, eu vou ter oscilações, mas eu tenho grande controle sobre a hora de dormir e de acordar. Você não tem. Então, isso é natureza. E vamos a uma outra questão, que é a saúde mental. As pessoas são livres diante de suas angústias. Por exemplo, a pessoa que é procrastinadora crônica, que é uma questão psíquica importante, a pessoa que tem TDAH, ela consegue pegar todas as coisas necessárias para ela sair de casa, ou ela fica voltando, pegando outra coisa. Então, são essas as questões. Eu não sou livre, mas eu não sou determinado. Então, eu tenho TDAH, eu posso fazer algumas terapias e até medicações, se for o caso. Eu posso ocupar com mais precedência e estratégia a mochilinha que eu vou levar para sair e assim por diante. Eu tenho dificuldade de sair da cama, vou instalar 2 ou 3 despertadores fora do alcance da minha mão pela manhã, não? Ou vou pedir para minha mãe, eu não no caso, mas vou pedir para minha mãe que eu preciso acordar às 7, ela vai me acordar às 5, dizendo que já são 9, como quase todas as mães fazem quando cumprem a função de despertador. Então, assim, eu sou livre menos do que eu gostaria, mas bem mais do que minhas desculpas criam, né? Acima da pedra e abaixo de Deus, é uma expressão que eu já usei em palestra. Acima da impotência e abaixo da onipotência. Não sou uma pedra e não sou Deus. Não recrio o mundo. E apesar de toda a minha prudência e de toda a minha questão, tem coisas que escapam. Eu já atrasei um avião e perdi a conexão seguinte, porque o avião não chegou à hora e perdi a conexão seguinte. Eu não posso controlar o tráfego aéreo brasileiro ou internacional. E às vezes eu não chego na hora. Sobre o meu sono, o Karnal sabe porque a gente convive, enfim, eu tenho bastante dificuldade para dormir. E aí, decorreu disso também a minha decisão por não ter acordado mais cedo. Eu estou numa semana bem corrida e deliberadamente eu decidi que eu manteria os horários para conseguir dormir e descansar um pouco mais. Mas mesmo em relação ao meu sono, e aí eu vou aqui fazer um movimento de autorresponsabilidade,
Claro, eu tenho uma questão, eu faço terapia, eu penso em como o acidente do meu pai, que aconteceu enquanto eu estava dormindo, pode eventualmente ter alguma relação com eu acordar assustada. Tem a questão de uma ansiedade agravada por uma rotina talvez intensa demais, e como eu posso lidar com isso, mas ao mesmo tempo que eu penso sobre essas questões e que eu tenho gentileza comigo para entender que eu não consigo controlar tanto quanto eu gostaria a qualidade do meu sono, eu percebo que eu também não me comprometo tanto quanto eu poderia com uma melhora significativa nesse aspecto da minha vida. Tô falando de mim, tá, gente? Então vamos lá. Karnal é uma das pessoas que já falou para mim algumas oportunidades que eu preciso tomar mais cuidado com a quantidade de compromissos que eu assumo. Porque já faz alguns anos que a minha agenda está muito intensa e que eu não tenho tido oportunidades para descansar. Eu fiz isso? Não. Eu poderia fazer isso? Poderia. Porque estou numa posição de tranquilidade profissional que eu poderia rejeitar 1 ou 2 convites para garantir um pouco mais de descanso. Por que não faço? Porque quero aproveitar todas as oportunidades. Eu poderia incluir na minha rotina 20 minutos de meditação diários? Poderia, né, carnal? Porque 20 minutos eu tenho. 20 minutos eu passo rolando a tela do meu celular. E aí, em vez de eu adotar um comportamento que poderia minimizar a minha ansiedade, eu insisto num hábito que agrava a minha ansiedade. Ah, mas é que, poxa, o celular tá ali na minha mão e eu entendo que ele tem uma capacidade aditiva importante. Mas não dá para eu dizer que a responsabilidade pela minha incapacidade de desligar o celular e me comprometer com 20 minutos de meditação diária é do criador da rede social. Eu sou uma adulta. Eu tenho que poder tomar uma escolha, fazer uma escolha que vai me beneficiar. Eu poderia fazer exercícios físicos com regularidade e a gente pode pensar em polichinelos na sala da minha casa também por 20 minutos, todos os dias. Poderia. Eu poderia fazer uma meditação ativa caminhando, se eu tenho essa possibilidade. Tudo isso eu poderia incluir na minha agenda. Então, o que eu quero dizer é que, mesmo se a gente for mais fundo, e claro que nem tudo eu controlo, mas o meu atraso de hoje, que eu poderia atribuir à minha dificuldade com sono, e muito provavelmente essa cartada da minha ansiedade, da dificuldade de dormir, seria algo mais difícil de você confrontar do que o trânsito. Eu cheguei aqui fazendo uma brincadeira. Ai, carnal, o trânsito. Você deu risada e falou, eu cheguei aqui e não tem trânsito. Se eu tivesse jogado o super trunfo e dito, mas eu tenho problema para dormir, automaticamente você não me diria, poxa vida, mas você tem adotado um comportamento consciente no sentido de minimizar o impacto negativo da ansiedade, da insônia na sua vida? Então, acho que é isso, então, também pra gente pensar. E eu tô me colocando bem na reta, porque não dormir bem me entristece, me faz mal, prejudica não só meu desempenho, mas a minha capacidade de gozar a vida. E eu não tenho disciplina suficiente, e de novo falo isso com muita gentileza comigo, tá? Não tô aqui me chicoteando. Eu acho que a gente vai quanto a gente pode. Mas às vezes a gente se puxa tanto para entregar um trabalho para um terceiro, para fazer uma coisa por outra pessoa, e não se puxa tanto quando isso tem relação com o nosso bem-estar, com o compromisso da gente com a gente mesmo. Então, já que a gente juntou a autorresponsabilidade com o cuidado de si, a gente vê como as coisas estão realmente muito juntas, né? Eu não posso jogar a culpa em terceiros, em coisas do mundo, quando eu estou implicada, principalmente num evento que tem impacto na vida do outro. Eu atrasar para chegar aqui vai ter impacto na sua vida. Você tem o direito de se planejar e gerir o seu tempo a partir do nosso combinado. Então, eu também não posso sobrepor a minha individualidade à sua e achar que só o meu tempo importa. O seu importa também. Então, ao mesmo tempo que eu não posso não me implicar nesse prejuízo que eu te causo, por exemplo, eu também preciso me implicar no sentido de, tá, você atrasou também porque você quis dormir mais em virtude da sua dificuldade de sono. E aí, Gabriela, o que você tem feito para melhorar o seu sono? Existem sociedades muito tolerantes com a subjetividade.
Exemplo, subjetividade que a Gabriela enunciou de dificuldade com sono. É o caso da brasileira, onde a questão pessoal é levada em conta. Hoje eu estava com dor de cabeça, hoje eu custei a dormir, hoje o trânsito. E existem sociedades muito intolerantes com essa subjetividade. Geralmente as sociedades que toleram muito as oscilações individuais são muito boas para a felicidade individual e ruins para a felicidade coletiva. As sociedades que nós, de forma estereotipada, pensamos no norte da Alemanha ou em outros países que toleram pouco essa oscilação, são muito ruins para o indivíduo e muito boas para a sociedade. Então, é melhor fazer festa no Brasil e dirigir na Alemanha. São duas diferenças importantes. Não sei se a Alemanha é um bom exemplo, porque as autobahn alemãs são um pouquinho caóticas, mas é melhor dirigir num país onde as regras de trânsito são muito severas e respeitadas por todos. Sim. Mas eu prefiro uma festa no Brasil. Então, como achar esse equilíbrio, que é muito, muito variável, porque além da subjetividade do seu sono, existe uma outra questão, que qual é a sua concepção sobre a ideia de responsabilidade de trabalho? Não? Porque eu posso ter dificuldade com o sono, mas considerar o trabalho a coisa mais importante, então doa a quem doa, eu vou fazer. Não? Faça-se a justiça per et mundus, como se diz. Eu vou fazer a justiça e que o mundo desapareça. Mas qual é, de fato, a formação de cada um? Isso sempre será um desafio. Ah, mas isso vem de berço. Somos 4 irmãos, acordávamos todos os dias na mesma hora. Minha mãe acendia a luz dos quartos, as luzes. Eu e a minha irmã, cada um no seu quarto, pulávamos da cama imediatamente, como hamsters amestrados, e já estávamos prontos para o café e para o banho. Meu irmão Júnior, da mesma família, Mas o mais mesmo novo. sangue, um ano mais novo que a Rose, um ano mais velho do que eu. O meu irmão Júnior tinha grandes dificuldades para sair da cama. Talvez seu ciclo circadiano, talvez sua biologia, talvez porque ele quisesse concorrer com os irmãos excelentes alunos, tendo um outro comportamento. Talvez ele fosse noturno e não matinal. Ele simplesmente tinha que ser tirado da cama mediante pressão e coação física. A mesma genética, mesma formação. É muito variável isto. É muito difícil. Fora os problemas de pressão baixa, fora os problemas que as pessoas podem ter. Agora, de novo, eu posso mais do que eu imagino. Eu vou dar um exemplo onde eu falhei. Desde que eu fui alfabetizado aos 5 anos de idade, em 1968. Eu tenho uma dor imensa com a qualidade estética da minha letra. Minha letra é muito feia. Não é só que ela é legível ou ilegível, acho que minha letra é legível. Ela era feia, infantil, irregular. E aos 61 anos eu decidi fazer aula de caligrafia. E ela está melhorando. Depois de 2 meses ela está melhorando. Eu tenho poder sobre a minha letra. Isso eu tenho. Mas como pergunta Voltaire no dicionário filosófico, um canhão explode ao meu lado, eu sou livre para não ouvi-lo? Nem sempre eu tenho poder sobre as coisas. Então, é absolutamente importante eu apostar numa ampliação do meu domínio, do meu cuidado de si. Eu não posso ir às Olimpíadas daqui a 4 anos, nem que eu treine 12 horas por dia. Não tenho tempo, corpo, genética e capacidade para isso. Mas se eu treinar, eu posso melhorar meu estado físico para daqui a 4 anos. Eu não posso, talvez, ser a letra mais bonita do planeta e passar a exercer o ofício de calígrafo, mas não só posso, como estou conseguindo melhorar a minha letra com grande esforço, porque é quase uma nova alfabetização. Eu tenho que fazer tudo diferente do que eu fazia. Então é isso que eu estou insistindo. O cuidado de si é acreditar que você pode mais, mas não pode tudo. Você não é onipotente e você não é impotente. Entre essas duas coisas se situa um pouco da nossa atividade humana. Eu esqueci de mencionar antes, mas o Karnal falou um pouco sobre a discussão acerca da natureza humana, e eu pensei de indicar a Humanidade, do Rutger Bregman, que endereça essa questão. Foi um livro do nosso Clube do Livro. A gente já está na 4ª edição do Clube do Livro. 4ª, né? Quinta.
É um livro do nosso Clube do Livro, a gente já está na 5ª edição do Clube do Livro, enfim, já leu várias obras maravilhosas, uma delas a Humanidade, que eu acho que todo mundo ia gostar muito, a aula foi muito boa para os alunos, para os clubbers, e a gente falou dessa questão da natureza humana. Uma outra coisa que eu já citei em várias aulas do clube é que tem um trecho do Paulo Freire, porque às vezes esse discurso sobre você tem poder sobre si, embora ele não seja ilimitado, que é o que você acabou de dizer, as pessoas vão tentando jogar para esse lado da meritocracia. E aí a gente traz um educador como Paulo Freire, que no Pedagogia da Autonomia tem um trecho em que ele diz que somos condicionados pelo ambiente, não somos determinados. Porque se você partir de uma compreensão determinista, somos determinados pela situação em que a gente nasceu, pelo mundo em que a gente vive, pelas condições em que a gente foi criado. Se nós formos determinados, a gente acaba com qualquer dimensão ética de existência. Não tem escolha, não tem nada que você tenha feito por você mesmo e que oriente os caminhos que a sua vida vai tomar. Mas a gente estava falando de trabalho. E eu achei muito interessante você falar sobre essa diferença de países com regras mais rígidas e observadas por todo mundo, que são melhores para a coletividade, mas piores para os indivíduos. E eu fiquei pensando em curto e longo prazo. Porque também para o indivíduo, será que uma sociedade na qual o indivíduo se sobreponha ao todo, ela é melhor para o indivíduo sempre ou ela pode trazer uma satisfação imediata para o indivíduo, mas no longo prazo ser prejudicial? E digo isso porque qualquer pessoa que em determinado momento sobreponha o seu interesse ao interesse dos demais, então eu aqui valorizar e respeitar o meu tempo e as minhas necessidades em detrimento do seu tempo e das suas necessidades, isso pode ser bom para mim agora, no momento em que sou eu que atraso. Mas em outra circunstância, essa mesma organização, essa mesma gramática social vai me atrapalhar. Porque outra pessoa vai sobrepor a sua individualidade ao meu espaço de liberdade. E aí, quando essa pessoa atrasar e isso comprometer a minha organização e o meu bem-estar, eu vou me incomodar. Então, fico pensando se esses limites mais rígidos e esse respeito mais severo do que é meu espaço, do que é espaço do outro, não tende a produzir bons resultados, tanto para indivíduo quanto para a sociedade, pensando no longo prazo. Pensando na eficácia das ações, pensando na justeza das medidas ou no horário pontual, eu não tenho dúvida. Eu vou lembrar uma piada que circulou em 2020, no início da pandemia, quando a Organização Mundial de Saúde determinou que uma distância segura de 1,5 metro a 2 metros era essencial para haver isolamento das pessoas. Haveria um protesto na Suíça sobre essa nova intimidade obrigada pela Organização Mundial de Saúde, ficar a 2 metros de cada pessoa, Muito assim, um perto. em cima do outro. Em países, pois eu vou lhe dar um exemplo da Alemanha que eu conheço. No domingo na Alemanha, a lei de silêncio é absoluta. Se você lavar roupa no prédio e a máquina fizer barulho, alguém vai ligar para a polícia, que vai interferir. Há regras na Alemanha sobre não lavar o carro em casa. Se eu falar que eu acho isso bom, você vai achar meio doida? Não, de jeito nenhum. Porque eu acho que se é um combinado, lava na segunda. Eu não sei quem combinou, mas foi antes de eu chegar. Mas é direito natural. Prévio. Então, por exemplo, se o indivíduo tem liberdade para ligar seu som ou sua máquina de lavar em qualquer horário, ele não precisa ser muito estratégico, ele pode fazer de acordo com a flutuação do seu desejo. Agora, se eu tenho uma regra que vai obrigar a lavar na segunda, tudo bem. Mas a mesma sociedade que isola e pensa que cada um, e usa o lema que eu aprendi em São Paulo, ema, cada um com seus problema. Não, eu gosto daquele da sua mãe. Se começa com... Um eu, o problema é seu. Se começa com... Isso é muito da minha mãe. E se essa sociedade é desta forma delimitadora que cada um é responsável pelo cumprimento dessas regras, é também uma sociedade com menos laços de solidariedade. Houve um episódio na Holanda que chocou os holandeses, que uma criança pertencente a uma comunidade imigrante, acho que turco ou marroquino, não tenho certeza, se afogou num mar, na frente de uma praia lotada, e ninguém dos holandeses presentes tomou atitude. Por quê? Não eram salva-vidas, não era responsabilidade deles, não era função
deles. E houve um choque que aparece muito discutido no livro Humanidade, sobre o caso de uma pessoa que foi assassinada com muitas A Kitty Genovese. testemunhas, ou o caso do Senhor das Moscas, que ele mostra que foi totalmente diferente deste, sobre o que é essa natureza humana, solidária ou não. Famílias e regras em que o cuidado de si dá lugar ao cuidado do outro e se interfere mais, inclusive violentando a liberdade do outro, também costumam ser mais solidários. Agora, quando eu digo o problema é seu, é difícil saber, no caso da Holanda, se a vitória notável dos direitos individuais que a Holanda representou, aliás, desde o século XVII, é o aumento da consciência da liberdade ou o aumento da indiferença. Eu não sei se eu digo que a Gabriela é livre, porque eu a considero um ser humano livre nos moldes de Locke, com verdades inalienáveis e prévias e imprescritíveis, ou é porque eu não estou nem aí porque aconteça para a Gabriela, então ela que se ferre. Então, essas questões dizem respeito em que momento o cuidado de mim, o cuidado do outro e o interesse coletivo podem existir. E eu estava pensando aqui, quando você falou de trabalho, já que eu falei que o meu atraso, enfim, teve como influência o erro de outras pessoas, e você falou, eu tive uma discussão, e aí ele falou, nessa equipe só tem gente ruim. Quem foi que falou mesmo? Que na equipe só tinha gente ruim? Isso foi um chefe meu Um num chefe banco seu. E você X, falou, no banco X que eu trabalhei. todo mundo foi contratado pela mesma pessoa. Então tem aí uma responsabilidade. Uma outra coisa interessante que eu vejo muito surgir assim nas conversas por aí é um aumento no respeito às individualidades, às particularidades de cada um. Então, cada pessoa funciona de um jeito, cada um é e isso é muito legal, a gente pensar nisso. Mas uma dificuldade também na gestão do pessoal de, por exemplo, dar um feedback. Eu chego para uma pessoa que cometeu um erro e falo, olha, você precisa se organizar porque eu não posso ficar voltando para casa para pegar as peças de roupa ou os livros que eu preciso levar para gravar e isso é parte da sua função. Falamos uma primeira vez, falamos uma segunda vez, falamos uma terceira vez. E aí na terceira vez a pessoa me diz, mas eu não consigo. E quando você me fala, isso me causa ansiedade. Mas eu tenho um determinado trabalho que precisa ser feito. Eu dependo daquele tipo de qualidade. E eu preciso dar um feedback. Porque, afinal, a minha estrutura precisa funcionar. Como é que eu consigo conciliar todos esses interesses? Eu acho que é muito difícil nessa subjetividade. Por exemplo, é uma pessoa em que um feedback, um novo treinamento e estímulos vão produzir uma mudança? Ou é uma pessoa que tem dificuldade com mudança? Porque eu, como professor, também sei que há pessoas mais imunes à mudança. Então você aposta que vale a pena, por exemplo, essa pessoa tem este defeito e dezenas de outras virtudes e você sente que ela pode mudar, é uma coisa. Agora, por exemplo, a pessoa que controla a maleta junto ao presidente dos Estados Unidos, que tem os códigos de disparo dos mísseis balísticos atômicos intercontinentais. Eu posso dar ela uma segunda chance? A operadora de instrumentos no hospital que fez 3 cirurgias no meu olho. Eu posso dizer, não, tudo bem, tem que entender. Quer dizer, coração é mais complicado, só tenho um olho, eu até tenho 2, posso perder um, mas como é que você é tolerante com estas coisas? No Brasil nós tendemos a essa tolerância, mas sem fugir do tema. Eu acho que tem que levar em conta também um problema grave, porque eu vejo o livro que você está aí na frente, de características neuroatípicas de muitas pessoas que retiram a liberdade e eu não espero que alguém que esteja em uma cadeira de rodas corra, mas eu espero que alguém que tem grau 1 de autismo ou que tem TDAH ou tem uma psicose ou uma neurose faça o que faz um neuroatípico. Então, parece que eu sou muito compreensivo com o que é físico e quando se trata de uma questão que hoje merece todo o cuidado, nós estamos adoecendo psiquicamente e estamos normalizando ansiedade, a pessoa multitask, aquela que se orgulha de fazer tudo. É possível fazer tudo, desde que você faça mal feito.
coisa que já apareceu aqui entre nós. E eu achei é importante a gente falar disso. Você fala, a gente está normalizando a ansiedade. Vou voltar para o começo da nossa conversa, quando a gente falou da minha dificuldade para dormir e de como eu não faço nada para isso. Na verdade, enfim, tenho consultas regulares com a minha psiquiatra e trabalho com medicação e tal, mas sei que tem coisas que eu poderia fazer para melhorar a minha qualidade de vida e eu acabo não fazendo. E o livro da Rachel Aviv é muito interessante no começo, porque ela fala de um diagnóstico que ela recebeu, né? Esse livro está no nosso clube do livro desse ano. É maravilhoso. E ela fala de um diagnóstico que ela recebeu e de como ela acredita que esse diagnóstico foi equivocado, mas de como esse diagnóstico, dado precocemente, ela era uma criança ainda, fez com que ela incorporasse novos comportamentos associados à patologia. Então, o que ela está dizendo é como um diagnóstico pode ser positivo, no sentido de uma autocompreensão e da consciência da necessidade de buscar auxílio e tudo mais, e de se medicar se esse for o caso, mas, ao mesmo tempo, como a gente precisa ter cuidado com essa busca pelo diagnóstico, porque um diagnóstico, um rótulo, ele pode também funcionar negativamente no sentido da pessoa interagir com aquilo que é expectativa, em decorrência do diagnóstico, e agravar o seu quadro a partir dessa etiqueta. Ela fala isso em relação a um comportamento alimentar. E isso é sério numa sociedade em que não só a gente não abre mão dos estímulos negativos, que são esses da tecnologia, esse vício em dopamina, as redes sociais, um comportamento negativo associado à tecnologia, mas que também a gente usa muito a tecnologia para buscar a etiqueta. As pessoas cada vez mais acham, em vez de buscar um profissional habilitado, acreditam se atribuem rótulos a partir de um vídeo de 2 minutos numa rede social falando quais são os sintomas clássicos da doença X ou Y. E não funciona desse jeito. Então, buscar um profissional capacitado e qualificado e responsável para que você tenha, se for preciso, um diagnóstico, mas para que tenha essencialmente o acompanhamento adequado para melhorar a sua qualidade de vida é incrível. Mas buscar uma etiqueta de maneira também irresponsável pode ser ruim para você, porque pode diminuir, ainda que simbolicamente, com reflexos materiais, esse seu potencial sobre o direcionamento da sua própria vida. Eu tinha 17 anos no primeiro ano de graduação. E no primeiro ano de graduação tinha uma disciplina chamada Psicologia da Educação. E nós tivemos um manualzão daqueles de definições, muito útil para mim até hoje. E foi muito interessante que a gente teve um capítulo sobre neurose. E à medida que a gente lia o capítulo sobre neurose, todo mundo na turma se identificava. Você tem pensamentos obsessivos que lhe dominam, surtos de raiva. Eu disse, nossa, eu sou neurótico. Eu também. E o capítulo seguinte foi sobre psicose, um passo adiante. Descobrimos que todos somos psicóticos. Depois, quando entraram coisas mais graves como esquizofrenia... Aí ninguém era. Ninguém era, mas alguns ouviam vozes. Quando não há um profissional envolvido e você está lendo características do seu signo, ou tipologias psicológicas, você vai se enquadrar em tudo isso. Então, todo mundo esquece alguma coisa. Você tem TDAH? Todo mundo tem ansiedade. Eu acho que não ter ansiedade hoje seria algo muito exótico, né? Um alien, quase. Todo mundo tem algum grau de ansiedade. Agora, este grau de ansiedade no cuidado de si, esse grau de ansiedade está impedindo você de fazer alguma coisa? É o caso de você procurar primeiro amigos, depois psicólogos, talvez psiquiatras, dependendo do grau e da gravidade disso? Essa é uma decisão de considerar sua vida como uma área de cuidado mesmo. E parar de tornar isso no pensamento mágico. Eu sou assim, essa síndrome da Gabriela do Jorge Amado. Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Então, eu nasci assim. É uma característica. O que eu posso fazer a partir disso, que é uma leitura possível e boa
de um cuidado de si, ou seja, como eu vou conviver com um defeito que é insuperável ou como eu vou eliminar o defeito que é superável, como eu vou me aperfeiçoar. Ah, mas eu tenho ataques de raiva. Bem, isso é um sintoma importante. Como é que você vai, com terapia, relaxamento e etc., evitar isto? É incluir a sua vontade nesse projeto e tratar a sua vida, eu uso essa metáfora em palestras, como um bonsai. Ou seja, eu vou dar um pequeno corte, eu vou irrigar aqui, eu vou podar uma raiz, eu vou colocar mais adubo e não pensar que é uma colheitadeira automática de um agronegócio. É um bonsai. Eu tenho que cuidar de pequenos detalhes. Como está seu corpo, como está a sua vida interna psíquica, como está seu projeto, sua curadoria de conhecimentos, como vai sua relação com a família. Cada um desses itens merece uma atenção desse cuidado de si. O que eu posso e o que eu não posso fazer, como ensinam os epicuristas e ensinam também os estoicos, né? Qual é o limite da minha liberdade? Tem um BO aqui que mandaram que é exatamente sobre o nosso tema. Parece até que a nossa produção sabia sobre o que a gente ia falar. Não, olha, é parecido com o que eu falei sobre relação de trabalho. Ela escreve assim: tem uma funcionária excelente que foi diagnosticada com TDAH há alguns meses. Desde então, percebi que ela tem usado o diagnóstico como justificativa para quase todos os erros e atrasos. Eu entendo que o TDAH traz desafios reais e quero ser compreensivo, mas ao mesmo tempo o desempenho dela tem prejudicado o resto da equipe, um pouco daquilo que eu falei, né, sobre as outras pessoas. Sempre que tento conversar sobre isso, ela se fecha e diz que está fazendo o melhor que pode, mas que fica difícil continuar assim. Quero ajudá-la, mas também preciso que ela assuma um pouco mais de responsabilidade pelas tarefas que, no final das contas, são essenciais para o trabalho. Como posso abordar esse assunto de maneira sensível, mais firme, sem fazer com que ela se sinta atacada ou desmotivada, precisando de um pitaco no meu BO? Cara, que difícil, né? Eu fico pensando aqui se caberia, não sei se funcionaria, mas uma conversa aberta entre as duas pessoas no sentido de o que a gente precisa nesse trabalho e o que você precisa para ter qualidade de vida e se essas coisas se compatibilizam. Se é possível a gente continuar desse mesmo jeito, porque é o que você disse, alguns trabalhos têm demandas muito específicas. E aí, enfim, uma conversa franca sobre o quanto a pessoa tem para entregar, o quanto está dentro das possibilidades dela e o quanto também aquele trabalho exige no sentido da entrega. O objetivo da associação que dá origem a uma empresa, a uma escola, é um objetivo um pouco maior do que promover a felicidade e o bem-estar de uma pessoa. Então eu acho que se é um caso que é possível de ser enfrentado mediante terapia ou até medicação, eu encaminharia essa pessoa com ênfase para isso como condição dela continuar trabalhando. No caso de TDAH, existem terapias várias para você diminuir os efeitos do TDAH e até aprender a lidar com eles. Porque aqui não é... Nós apresentamos dois problemas. Um é uma neuroatipicidade de alguém que tem uma conformação e uma mecânica e uma química cerebral marcada pelo TDAH. Mas a outra é essa pessoa fechada à melhoria. Eu acho mais grave a segunda do que a primeira. Sim. Eu já tive alunos com algum tipo de deficiência. E alunos que, apesar da deficiência, nunca utilizavam para qualquer forma de privilégio, e outros que achavam que, em função da deficiência, o mundo deveria parar para atender essa deficiência. Temos que ser compreensivos com a diversidade humana. Mas o que é grave numa pessoa, seja ela tipicamente neurotípica ou neuroatípica, é que ela se recuse a melhorar, porque o controle do TDAH não é bom só para a empresa, vai ser bom para ela. E se essa pessoa se recusa, eu até consideraria desligá-la da equipe, não por causa do TDAH, mas pela incapacidade dela de crescer ou de enfrentar o problema abertamente. Porque, de novo, eu zelo pelo grupo. Eu não zelo apenas para o indivíduo. O grupo não pode humilhar um indivíduo e muito menos o assédio de um chefe, mas eu zelo pelo grupo.
Você acha que a gente usa esse do borderline? E eu sei lá. Eu vou fazer. Ó, a gente tem um outro aqui que tem um pouco da área jurídica aqui. Tô fazendo doutorado no exterior e uma colega borderline me pegou pra Cristo. Fui acusada por ela de roubos que não fiz, de esconder coisas que não estavam escondidas, de sabotar experimentos que eu nunca cheguei nem perto. Tenho pânico dela. Ela lembra demais meu ex-marido e na primeira vez que ela me agrediu verbalmente por eu ter elogiado a apresentação dela, eu passei a dar o tratamento de silêncio. Meu orientador, sempre que tentava afastar ela, era ameaçado com advogados, processos e tudo mais, e me pedia paciência. Minha saúde mental foi pro lixo e busquei terapia e psicofármacos. Mas acabei de descobrir que um casal, aliados dela, gente, é uma história, né? Estavam escondendo as coisas de modo que eu não pudesse usar no momento e ela pudesse gritar e me acusar de furto. Ela já foi embora do laboratório, graças a Deus. Mas hoje, quando soube disso, eu simplesmente perdi o controle e acabei gritando com a guria, a aliada, que ajudava a esconder. Sinto que fiz errado e que eu deveria ficar quieta. No momento, só tenho vontade de chorar. Eu acho que a primeira coisa é sinto que fiz errado e que eu deveria ficar quieta e tenho vontade de chorar. Não sei se a gente precisa ser tão severo com a gente, mesmo que a nossa compreensão for de ter cometido um erro. Aqui, essa história de ser acusada por roubos que não fiz, dependendo da forma como a acusação foi feita, a gente tem crime de calúnia, e dependendo da forma como a acusação foi feita, a gente tem injúria e difamação. Então, haveria remédios jurídicos para isso. E aí você diz, mas ela poderia ser considerada inimputável. Isso é outra questão que vai se desenvolver no processo. Também não dá para a gente justificar que você passe pelo que você está passando e lide com acusações graves, como, por exemplo, a da prática de crime, sem tomar nenhuma medida por conta disso. Então, são espaços de liberdade em conflito e você tem que poder tomar as medidas necessárias para se proteger, inclusive juridicamente. Mesmo que uma pessoa com características mentais específicas seja inimputável, ou seja, a justiça a considere incapaz de responder plenamente pelos seus atos, eu sou imputável. Então a minha defesa, mesmo que a pessoa seja inimputável, é garantir que eu não seja injustamente acusado. Por isto que, mesmo que X e Y não possam nem ser conduzidos pela lei a alguma medida punitiva, eu preciso me defender. Então eu exigiria provas de que fui eu que roubei. Não havendo essas provas, eu colocaria a boca no mundo, não para acusar alguém, mas para dizer que eu estou sendo falsamente acusado. É muito importante que nem sempre, eu vou repetir, nem sempre, mas muitas vezes, a folga de alguém é determinada por um espaço que eu concedi. Então, tenham cuidado ao dar esse espaço para algumas pessoas, porque ele é difícil de ser retirado. É muito importante no ambiente de trabalho mostrar com clareza esses limites. Nem sempre é culpa minha, porque há agressores, há assediadores, há estupradores que excedem minha capacidade de fazer um limite. Mas, às vezes, eu sou parcialmente responsável por isso, porque não reagi desde o início. A minha vida inteira trabalhei em escolas onde a direção sabia, os alunos sabiam e os colegas sabiam que havia professores com os quais não se podia passar por cima sem uma consequência muito grave. E esses professores eram bem mais respeitados do que aqueles que baixavam a cabeça e incorporavam parte da culpa. Então, eu preciso zelar por mim também. A saúde mental do outro existe, mas a minha também existe. Se tivesse sido tomada uma atitude antes, não estaria com toda essa consequência agora. E agora, para deleite da nossa saúde mental, dos nossos terapeutas. Deleite da nossa saúde mental foi bom, né? A gente vai para o nosso quadro favorito? Não sei. Não sei, mas está entre os melhores para o nosso público, porque é um exercício de resposta crítica. Que Chamemos assim a resposta aos nossos amadores invertidos, aqueles que têm fixação com um sinal invertido, os haters. Caramba! Esse podcast é só para esses dois seres humanos responderem haters. Está escrito responder haters. Se sentirem bonitos, inteligentes e livres ao responderem ofensas diretas e ganharem dinheiro com isso. Pariu. Posso falar pariu? Não.
Não. PQP é genial, mas ao mesmo tempo trágico. Ele descobriu tudo. Cara, eu fico pensando aqui, cara, olha. Nós hoje ficamos falando de um monte de coisa. Botamos o nosso na reta ao expor as nossas opiniões para todo mundo questionar, concordar ou discordar, enfim. A gente se preocupa em escolher temas que a gente acha que podem gerar discussões que sirvam para as pessoas, para elas tirarem das nossas conversas aqui alguma coisa importante para a vida delas, ou alguma coisa que elas considerem que devem deixar longe de si, porque, meu Deus, que absurdo. Mas eu fico pensando que o quadro do hater é um pedacinho. Um pedacinho dentro de um contexto em que a gente faz coisas para as quais a gente se prepara, entendeu? Então a gente se dedica, a gente entrega muito. E aí o cara diz que é só ir, assim, eu fico um pouco... Eu fico meio assim. Porque tudo que a gente faz joga fora. Eu escrevi um livro sobre o ódio no Brasil. Esse livro tem bastante questão. Sobre o dinheiro, eu não sei se estão pagando para a Gabriela. Eu não recebi nada ainda. Fica aqui o meu pedido, gente. Se alguém quiser pagar, vou passar o Pix aí para quem quiser pagar. Mas vejam que o nosso exercício é um exercício racional para pensar, inclusive, os ódios. Quando a pessoa diz claramente que ao responderem haters, nós nos sentimos superiores, a pergunta é como você sentiu ao manifestar este ódio sobre nós. Se sentiu superior? Se você se sentiu superior, isso nos torna iguais. E se você não se sentiu superior, a pergunta é, então por que você enviou isto? Qual foi o impulso? O que melhorou na sua vida ao tentar constranger a Gabriela e a mim? Essa é uma questão importante, não porque você seja melhor ou pior, mas por esse gnose auton, esse conhece a ti mesmo de Sócrates. Esta é a grande questão. Então, qual é a função do ódio? A primeira função do ódio é unir. Então, eu odeio em conjunto porque eu quero coesão. Segunda função do ódio me dá identidade. Eu sou aquele que odeia. E sou diferente daquele a quem eu odeio. E a terceira função do ódio, que é a menos confessada, é que ao odiar eu me sinto melhor do que você. Porque você é uma pessoa inferior. Então, no seu caso específico, eu devolveria, se nós nos sentimos superiores ao responder um hater, como você se sentiu ao enviar essa mensagem? Melhorou sua vida? Você cumpriu as 3 perguntas socráticas, né? É verdadeiro, é indispensável e melhora a sua vida? E neste caso, por que foi feito? Nós aproveitamos essas questões que surgem aqui para a gente aprender a trabalhar com um dos grandes fatores das redes, que é o caráter tóxico, ácido e agressivo das redes, e trazer para a luz este fungo envergonhado e úmido do ódio. Olha, tem até poesia para você. Eu vou ler alguns comentários que eu tenho aqui juntos para abordar um tema que já está até repetitivo. Parece o mundo que a gente vive, que a gente tem que falar da mesma coisa 397 vezes. Mas antes eu vou te fazer algumas perguntas. Quantas vezes, aqui nesse podcast, que tem uma temporada curta até agora, eu já fiz uma piada com alguma coisa sobre a qual você falou e eu não sabia? Algumas vezes. Dezenas. Você é uma pessoa que com frequência reconhece que não sabe algo. E te enalteço pelo tanto que você sabe e assumo essa posição de quem aprende. Com frequência. E aí eu tenho, porque eu vou dizer que eu fico intrigada. Tem um comentário que é de uma mulher e por isso me preocupa, que é: acho Gabriela muito snob no quesito cognição. E eu queria, Rose, de verdade, porque a mim esse comentário não limita. Ele me entristece em alguma medida, mas ele não me limita, porque eu tenho me colocado na vida. Mas você é uma mulher e eu penso que esse viés de gênero pode ter um impacto muito importante e negativo na sua vida. Eu queria que você parasse para pensar o que em mim você enxerga como snob. O quê? Por que é que você acha que eu sou muito snob no quesito cognição? Por que é que você acha que eu, sentada nessa mesa, conversando com o Leandro Carnal, sendo que em várias oportunidades eu já me coloquei nesse lugar de aprendiz, eu nem precisaria ter feito isso se eu não me sentisse confortável, mas por que é que ainda assim eu lhe pareço snob?
Será que, em alguma medida, é essa audácia de sentar do lado de um homem reconhecidamente sábio como Leandro Carnal numa posição horizontal? Será que é isso que te incomoda? Será que é daí que vem a sensação de eu ser snob? Como é que ela ousa sentar do lado do professor e debater com ele? Porque eu nem acho que eu seja uma pessoa que não é snob em algumas oportunidades. Mas o que eu vejo é que sempre que eu tô aqui, eu coloco a minha posição de maneira muito clara, no sentido de que ela não é a única possível. Eu falo muito sobre como a gente tem que lidar com a divergência, sobre como a minha maneira de ver o mundo é uma das várias maneiras de ver o mundo, e me coloco sempre nesse lugar de quem não sabe tudo. Como é que isso pode ser snob? Quando eu era jovem, eu li em um livro de etimologia de onde vem a palavra snob. E lá dizia que nos alunos inscritos na Universidade de Oxford, os que não tinham nobreza e título, estava do lado deles a palavra S. sans nobilitatis, snob. E esses alunos sem nobreza gastavam mais do que os outros, se vestiam de forma mais extravagante. Eu achei a explicação maravilhosa, depois descobri que isso é falso. Essa não é a etimologia da palavra snob, mas eu achei muito legal isto. Às vezes o errado é mais legal que o certo, Muito né? mais. A origem da palavra cangurus é sempre melhor a forma. Não, imagina, o plural de capivara não poderia ser capivárias? Capivárias, isso, sem dúvida. Esse é o nosso debate sobre o I quântico, aquele que some em feijão e reaparece em arroz. Esse I quântico. Mas a grande questão é que snobismo, que seria eu tenho algo e me considero superior, ou eu desprezo o mundo por ser possuidor de algo, isso existe. É uma característica que na literatura aparece no Novo Rico, o Monsieur Jordan, do burguês fidalgo do Molière, aparece no Ressentido do Dostoiévski, em Humilhados e Ofendidos, aparece em vários lugares da literatura, aparece na Luísa, do Primo Basílio, do Essa de Queiroz. Não na nossa hater que ficou famosa por ser burra. Mas essa é uma questão delicada, porque o esnobismo seria um defeito se houvesse na Gabriela ou em mim, e pode existir, seria um defeito nosso. Mas a pergunta que eu continuo da Gabriela é por que que incomoda? Por que que incomoda? Porque cognição significa dificuldade, defeito de cognição, dificuldade de aprendizado, dificuldade de conhecimento, dificuldade de retenção. Eu sou testemunha que a Gabriela não tem essa dificuldade. Há pessoas que sabem mais e aprendem do que ela ou do que eu, óbvio. E há pessoas que sabem menos, mas não é uma dificuldade. Pelo contrário, a Gabriela confia muito no preparo, na leitura, no estudo prévio, sempre se irritou com o improviso, sempre gostou de estudar o que vai ser tratado. Não? E quando já há muito tempo, quando trabalhávamos, alguém dizia deixem o professor falar, é muito curioso que eu chamei a atenção lá atrás e eu volto a isto. Se a mim você dá o título de professor e não a uma mulher que também é professora e mestra e doutoranda, é porque você está fazendo uma leitura de gênero. Ou seja, o homem é a autoridade. Deixem o professor falar. Primeiro, ninguém impede a minha fala. Ninguém me detém. Eu não sou uma criança que tem que ser estimulada a falar. Eu falo pelos cotovelos. Um dos meus defeitos é que eu não calo a boca. Eu não calo a boca. Eu dou aula dormindo, eu dou aula no banho, eu dou aula na banheira. Eu falo demais. E se eventualmente eu não estou falando, é porque estou acompanhando um raciocínio da Gabriela que é muito bom. Eu não identifico uma bobagem. Ela não está enrolando, ela não está enchendo linguiça, ela não está fazendo balões de vento. Ela está argumentando com dados, citando um livro aqui, outro livro ali. Então, acho que todos nós podemos ser snobs. E nós julgamos com frequência. E o julgamento nos dá segurança. O julgamento é sempre uma tentativa de não ter cuidado sobre nós, de não olharmos nosso próprio interior. Então, tenha muito cuidado, mas eu reforço a leitura da Gabriela. Não sei se é exatamente o que foi dito, mas cuidado com as leituras de gênero
mulheres são historicamente oprimidas por quererem manifestar ideias, né? Quando você for criticar uma pessoa snob, arrogante ou que fala demais, busque mais pessoas que já não são historicamente oprimidas, porque isto reforça um estereótipo que é ruim, inclusive que pode lhe atingir. Você também É. pode levar um cala-boca, porque quem é você para estar falando aquelas coisas? Ela deve, muito provavelmente, se impor um cala-boca automático. Por isso que eu me preocupo. Porque quando você acha que a mulher não tem a prerrogativa da fala, ou a prerrogativa da opinião, você se limita. Então, o que eu disse que a minha preocupação é essa, eu não me limito, eu tô aqui. Mas como isso tem impacto na vida dela, ou na vida das mulheres, eventualmente, se ela tem ascendência sobre mulheres que estão em formação. E aí eu achei interessante, porque você falou, eu falo o quanto eu quiser, você participa do projeto se você quiser e tudo mais. E aí tem outro comentário aqui que é assim, ó. Esse vídeo é um clickbait. Diz que é sobre Dostoiévski, mas na realidade é sobre o sofrimento excruciante de ser Leandro Carnal e Gabriela Prioli, pobres vítimas da inveja das inimigas. Então ele começa dando uma cutucada em você também. Que lástima. Agora vem. Um homem como esse poderia estar nos trazendo tanto conhecimento, não fosse o direcionamento tolo de sempre dessa moça boba. E aí o que é muito interessante? Veja só. Eu sou uma moça boba, capaz o suficiente para conseguir te direcionar exatamente para onde eu quero que você vá. Então veja, você é inteligentão, eu sou boba. Mas quem direciona sou eu. Não é uma grande loucura? Como é que você, magnífico, inteligente... Mas eu acho que o Carnal é inteligentíssimo, mas o que eu estou dizendo é... Ele nunca seria direcionado por mim. Ele nunca... Como assim, gente? Vocês acham o quê? Que eu estou enfeitiçando o Carnal? Vamos, é um poder mágico. Eu gosto da ideia de ser uma personagem de Dostoiévski, porque eu acho tão genial Dostoiévski, mesmo que eu fosse O Idiota, um livro do Dostoiévski, eu gostaria de ser o idiota do Dostoiévski. Não, mas eu que sou a idiota, a moça boba. Ah, sim, mas é que eu usei a inveja como... E se é a Gabriela que me enfeitiça, quer dizer que você me achava muito melhor antes de conhecer a Gabriela, né? O que já é, em parte, um elogio, porque é a maior parte da minha existência. Eu me lembro de um filme do Woody Allen chamado Zelig, em que ele se transforma à medida que ele se aproxima das pessoas. Ele está ao lado de um rabino ortodoxo, ele começa a crescer barba, ele como um camaleão. Existe uma influência muito grande, existem várias questões que eu ressignifiquei conhecendo a Gabriela, mas, de novo, eu não sei se é um elogio a ela ou uma crítica a mim. Eu acho que eu sigo um caminho em consonância e em diálogo com as pessoas. Muita gente me influencia e positivamente. Eu crio interesses, eu revejo posições graças às pessoas, mas eu já era um senhor careca, de meia idade, doutor, com mais de 20 livros publicados, quando eu conheci a Gabriela. Então não é uma coisa tão automática. Ainda que eu reconheça que as influências possam existir, não é tão automático assim. Mas sim, amigos, colegas, sócios que somos, nós podemos ter influência um sobre o outro. Eu acho que essa influência tem sido notável e sentida pelas pessoas. Eu vou acabar com um que eu não entendi. Eu não sei se ele é fã ou hater. Carlos, você é fã ou hater? Porque ele escreveu assim: esse senhor pode ser deferência, pode ser um ataque. Pode ser uma ironia. Não passa... Presta atenção. Prestem atenção. Esse senhor não passa de um palestrante apto e muito bem treinado. Obrigado. Você não passa de... Não passa de. E muito bem, não dá para passar de muito bem, né? Excelentemente treinado. Mas calma. Agora chegou. Falta muito para um intelectual de verdade. Então você é só um palestrante apto e muito bem treinado, mas para ser um intelectual de verdade falta muito. Pensando em grandes palestrantes da história, de pessoas que deram palestras, eu me lembro das excelentes palestras de uma professora minha, Marilena Chauí.
Eu me lembro de intelectuais franceses que me deram excelentes palestras. Não há uma exclusão entre palestrante e intelectual, porque grandes intelectuais, inclusive, dão muitas palestras. Não é uma oposição. Talvez, se você quisesse julgar, se a qualidade de pensamento é mantida na aula universitária de pós-graduação que eu dava e nas palestras. Se você fizer um estudo sobre o conteúdo de ambas, identificar que na aula de pós-graduação do doutorado havia maior conteúdo e na palestra havia menos ou pior conteúdo, então isso é válido. Mas, em primeiro lugar, não existe essa oposição. Não existe oposição entre palestrante e intelectual. Quase todos os intelectuais vivem de dar aulas, de dar palestras e escrever livros. Agora, uma das coisas que eu fiz que me orgulha muito foi ter saído da bolha universitária, autocentrada e autorreferente, inclinada à linguagem sofisticada intelectual, deleitada com sutilezas hermenêuticas e heurísticas, e começar a falar de tal forma que todas as pessoas que acompanhem consigam entender, defendendo valores muito claros como a defesa da diversidade, combate ao racismo, a capacidade crítica de não se entregar a dogmas, não ser partidário de tal forma que tenha um ponto cego. Isso eu fazia na pós-graduação da Unicamp, isso eu fazia como doutorando na USP, isso eu fazia em Paris e faço aqui no Platitudes. Eu gosto muito disto e adoro ir a um prédio como eu fui para uma festa sábado, num prédio da Bela Vista, e o porteiro dizer que acompanha meu trabalho e mudou a vida dele a partir disso. Isso me dá mais alegria do que livros que eu lancei, que seriam lidos por 4 pessoas, porque ou escritos em outra língua, ou escritos numa linguagem conceitual inatingível para a maioria das pessoas. Então, para mim, eu diria que palestrante é um upgrade da tarefa de intelectual, e hoje eu sou mais importante para as pessoas do que eu era quando fechado numa grande pós-graduação, uma universidade que eu admiro muito e na qual eu fui chefe de departamento e coordenador da pós-graduação. Então não sei se é um ataque, mas sim, eu sou palestrante, eu sou youtuber, eu sou influencer, e se lhe dói, eu vou continuar sendo, porque não tem como mudar isso. E o desafio do dia é deleitado com sutilezas hermenêuticas e heurísticas. Aí o que o Carlos pode fazer? Tentar colocar pra gente no comentário o que significa essa frase, mas sem procurar em lugar nenhum, hein? Porque se o canal é só um palestrante bem treinado e você é tão maravilhoso, você pode dizer pra gente, assim, de bate-pronto. Que tal, Carlinhos? É bom que sem o vídeo as pessoas não conseguem ver todo esse meu gestual. Perde muito. Perde muito. Entendeu? Eu fiz toda uma produção aqui. Você também fez babyliss no cabelo? Totalmente. Que é autorresponsabilidade, né? Vir aqui Exatamente. produzido e tal. Produzido, inclusive com curvex nos cílios, porque agora eu quero cílios mais longos. A gente não colocou na seleção, mas as pessoas estão dizendo que tá na cara que você tá mais preocupado com o seu exterior do que com o intelecto. Imagina se eu me preocupasse com ele, porque o exterior tá tudo. Esse foi mais um episódio de Platitudes com Gabriela Prioli e Leandro Carnal. Nós mudamos. Eu sei, eu queria ver se você estava atento. Sempre. Eu te direcionei para o sentido bobo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, conforme a sua palavra. Você está de preto, eu estou de cinza com branco. Mas eu dei um toque de cor, olha aqui, ó. Botou dura. Nossa, fez toda a diferença, olha. Eu te direciono, eu te levo, gente, que loucura. É uma crítica a mim, em tese, é uma crítica muito desrespeitosa a você, como se você não conseguisse tomar decisões sobre a sua própria vida, sobre a quais projetos você se dedica, sobre os assuntos que vão ser abordados aqui. Imagina, se eu levar a discussão para um lugar que você não quer, meu Deus, você tem mais do que capacidade intelectual para dizer... E agora, vamos lá, 4 vídeos, 6 fotos, um depoimento e não percam. Vamos lá. Já entendi. Qual a boa medida entre se responsabilizar demais e também se responsabilizar de menos, jogando a culpa para todo mundo e para todas as coisas, deixando você fora dessa equação? Tá muito legal. Vamos lá.
autorresponsabilidade, cuidado de si. Nosso podcast vai tratar desse tema. Eu tentei falar, mas a Gabriela não deixa eu falar. Ela fala sem parar o tempo todo e ela ainda dirige meus pensamentos, impede que eu fale e dirige toda a discussão. Mas eu vou sobreviver, gente. Mandem aqui apoio. Eu sou uma vítima do poder da Gabriela. Pobre Leandrinho. Ah, para você que não conhece ainda, Platitudes é o nosso novo podcast, que está disponível em todas as plataformas. Você pode ouvir no Spotify e você pode também se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir a gente no Instagram, claro, porque a gente posta uns cortes muito bons, você não vai se arrepender. Eu imagino que além da questão de gênero aventada, existe uma questão que a sua voz parece mais assertiva que a minha. Eu acho também. Eu acho que a sua voz é mais assertiva. E o meu jeito de falar também. E isso já é uma característica, mas aí junta com a questão de gênero. Porque se eu fosse mais assertivo, seria virtude. Nossa, o Leandro... Eu ia entender como um elogio, porque eu ia pensar, entendeu? Tô ainda dando um caldo, tarará. Pô, tô aqui seduzindo o carnal, beleza. Agora, gente... Eu ia te chamar de samambaia. Adora pau velho. Samambaia, quando põe num pau velho, ela enraiza. Você não imagina. Não sei sair dessa. Eu dei aula para quinta série. Não há nada que me constranja no mundo. Não há nada que me perturbe. Não há nada que me perturbe.